Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje, para falarmos sobre o mercado do boi gordo, falar sobre a arroba do boi, sobre expectativas e preços nesta segunda semana, primeira quinzena do mês de fevereiro. Tem festas, carnaval, enfim, tudo isso. Será que vai ajudar ou não a dar um suporte aos preços que estão lá no fundo do poço? E a reposição, como é que está? Mais barata, mais cara em relação ao início de 2023? Para abordar todos esses aspectos e ainda um pouco mais, nós vamos até Porto Alegre agora conversar com o Fernando Henrique Iglesias, que já está conosco, da Agência Safras. É um prazer falar contigo hoje, direto de Porto Alegre. Fernando. Muito boa tarde. Estamos aí no momento em que, de fato, a reposição ela está ainda barata. Ainda se encontra boas oportunidades dentro do mercado de reposição. E antes de mais nada, né, é um prazer estar aqui no Tempo e Dinheiro, mais uma oportunidade. E vamos falar, sim, muito sobre o mercado do boi gordo. Bom, e aquela curiosidade, né? Sempre a gente pergunta como é que está o clima aí, né? Ao que tudo indica, os termômetros estão lá disparando aí em Porto Alegre, né? Ah, sim, acima dos 30 graus, temperatura muito alta por aqui, muito calor. Então, realmente, aí tá bem quente, realmente bem quente. Bom, o que está morno é esse mercado do boi gordo, pelo menos no que se refere aos preços, não? Ah, sim, o padrão de negociações segue lateralizado no decorrer dessa semana. O mercado paulista trabalhando entre 235 a 245 por arroba. A boa notícia que nós temos hoje, que nós temos que oferecer aqui para quem está nos acompanhando, é que o atacado da carne bovina começou a melhorar seus preços. Começamos a ver altas das cotações aí do traseiro bovino, do dianteiro bovino, eles estão escalando. A entrada dos salários na economia motiva essa reposição ao longo da cadeia produtiva, então isso contribui para a recuperação dos preços da carne. Lembrando que o lento escoamento da carne no mercado interno durante o mês de janeiro foi um dos grandes vilões aí para esse comportamento dos preços da arroba, que não conseguiu realmente decolar. Os frigoríficos até testaram patamares mais baixos aí de preço. O mercado caiu, teve um teto de 250 no começo do ano, agora o teto do mercado está trabalhando a 245. Não foi uma queda tão expressiva assim, mas mesmo assim já é por conta dessa característica que nós temos ao longo do mês de janeiro, um consumo um pouquinho mais fraco, até pelo perfil da demanda, né? População descapitalizada, tem que comprar material escolar, IPTU, IPVA, tudo isso pesa no orçamento familiar. Bom, não é uma típica data para aumento dos preços ou do consumo. Carnaval contribui para poder, pelo menos, melhorar um pouquinho o escoamento no comércio varejista ou não, Fernando? Olha, já temos uma mudança desse padrão de consumo para o carnaval, né? Já tem algumas alterações nesse sentido. E lembrando também que está entrando salários na economia agora, então isso ajuda, contribui para esse escoamento da carne. Tem que considerar isso, tem que ponderar essas questões, e tanto que os preços do corte traseiro apresentaram boa alta no decorrer dessa semana, apresentaram aí uma movimentação bastante interessante. Corte traseiro foi o que mais caiu, né? Quando nós observamos o começo do ano, nós tínhamos negociações ali envolvendo corte traseiro acima de R$ 20 o quilo. Esse corte acabou caindo aí para R$ 18 e agora nós estamos vendo um mercado se recuperando, os preços subindo, já está trabalhando aí a 18,50, 18,60. Isso referência a São Paulo, logicamente, mas já há uma melhora dos preços da carne aqui no mercado interno. Bom, só resgatando um pouquinho, nós tivemos aí também um descarte muito grande de fêmeas no ano passado e fizeram a composição das escalas de abate. Esse ano, como é que está nesse sentido também? Dá para poder já dizer que aumentou, diminuiu ou estabilizou a oferta de fêmeas? Ainda é cedo para poder fazer essa avaliação. Olha, pelo que nós apuramos de dados dos abates do CIF, do Sistema de Inspeção Federal, quando nós comparamos o abate de fêmeas de janeiro contra janeiro, houve um crescimento, sim, do abate de fêmeas agora nesse mês. Ainda são ecos desse movimento que nós temos de 2023, né? Em 2023, quando nós comparamos o abate de fêmeas de 2023 na comparação a 2022, houve um crescimento aí de 28% do abate de fêmeas ao longo desse ano, quando nós comparamos ao ano anterior, né, 2022. Então, isso vai gerar efeitos de médio e longo prazo dentro do mercado. No curto prazo, esse avanço do abate de fêmeas vai provocar a aceleração desse movimento de queda dos preços. E agora também nós vamos sentir isso aí, principalmente a partir ali do terceiro para o quarto trimestre, uma oferta de reposição um pouco mais restrita,
o ritmo de nascimentos não vai acompanhar aí a demanda por animais de reposição e os preços vão encontrar uma maior propensão a reajustes, vão ter uma força para alta de uma maneira mais consistente. Bom, agora isso, lógico, vai depender do número de fêmeas abatidas, produção de bezerros, para poder pensar em ter uma redução na oferta, né? A redução de oferta é um termo muito relativo também, subjetivo demais, né? Quando a gente fala de ser objetivo nesse sentido, né? Será que teremos uma redução da oferta de bezerros? E quando isso acontece, para que, pelo menos na lei da oferta e demanda, né, Fernando, a gente possa ter uma recuperação dos preços da arroba. Depende também dessa redução de oferta, não? Bom, mas para o final do ano a gente já deve sentir o mercado de reposição menos ofertado. Eu até comentei contigo antes da gente entrar aqui ao vivo, né? Que basicamente nós estamos no 5º mês de alta consecutivo do mercado de reposição. O bezerro vai subindo mês após mês. São altas tímidas, mas mesmo assim está escalando seus preços. Depois daquele fundo do poço ali em que o bezerro chegou a ser negociado em São Paulo a R$ 1.900 a cabeça, o bezerro Nelore de até 12 meses, agora o bezerro está trabalhando entre 2.100 até 2.200 a cabeça nas praças paulistas. Então houve uma recuperação, houve uma melhora dos preços da reposição nos últimos meses. É uma melhora tímida, mas ainda assim é uma melhora. Agora, quando nós olharmos para o final do ano, muito provavelmente a gente vai ver mais força para a alta dos preços da reposição. Conforme a reposição vai se tornando mais atrativa para o pecuarista que é focado em cria, menor vai ser o descarte de fêmeas. Ele vai começar a reter essas matrizes ao invés de descartá-las. Então, essa pressão de oferta da arroba do boi gordo, pressão de oferta de fêmeas no mercado vai diminuir e também vai oferecer uma perspectiva mais altista para a arroba do boi gordo. Outro aspecto que eu preciso mencionar para vocês aqui hoje. Nós revisamos nossa estimativa de abates agora para 2024. A nossa expectativa é que o Brasil abata em torno de 34 milhões de cabeças de bovinos esse ano. Ano passado foi em torno de 34,35 milhões de bovinos. Então vai ter aí 350 mil cabeças a menos de abate nesse ano. Ainda é um grande volume de animais abatidos, um pouquinho menor do que o ano passado. Bom, de alguma forma, isso não é suficiente ainda para poder promover uma recuperação, né, recomposição dos preços da arroba. Olha, a arroba do boi gordo vai trabalhar em alguns momentos em patamares de preço mais altos, tá? Só não dá para imaginar, na conjuntura de demanda que nós temos hoje, altas explosivas dos preços da arroba do boi gordo. O mercado não está propenso a isso. Nós temos que considerar diversos aspectos para justificar isso. O primeiro deles é a demanda. A demanda doméstica ainda enfrenta uma série de dificuldades, principalmente quando se trata do poder de compra da parcela da população de menor renda, aquela população que recebe 1 a 2 salários mínimos. Então, eles ainda vão priorizar o consumo de proteínas mais acessíveis. Tem o comportamento da China no mercado internacional, que passou o ano passado inteiro, né? Teve o ano passado inteiro renegociando contratos de importação e baixando os preços das proteínas de origem animal no mercado internacional. Então, tudo isso gera peso sobre o mercado e oferece uma perspectiva. Vai haver, provavelmente, uma recuperação dos preços entre o 3º e o 4º trimestre, mas não dá para imaginar realmente altas explosivas. Eu diria que o teto dos preços do boi gordo esse ano vai ficar aí nos seus 270, talvez 275, para altas mais explosivas que isso. Precisaria realmente de uma variável nova para justificar um comportamento mais agressivo. Bom, sempre que a gente fala do boi gordo, muitos pecuaristas, alguns deles, mandam mensagens dizendo que a conta não fecha. Isso é caso a caso. O preço da arroba do boi gordo hoje produzida é mais cara daquilo que está sendo ofertado pelos frigoríficos, ou são casos específicos que devem ser considerados, cada um na sua situação, na sua região, né, com o seu aspecto todo. Dá para poder afirmar categoricamente que a arroba do boi gordo produzida é mais cara do que está sendo ofertado pela indústria, não, Fernando? Não. Não dá. Isso varia de caso a caso, logicamente. Cada pecuarista tem uma estrutura de custos diferente, cada pecuarista tem suas particularidades, isso varia de região para região, isso varia, tem várias condições ali que impactam nisso. Mas nós temos que lembrar que, independente ali do pecuarista, em torno de 70% do custo é a reposição. Então, como o bezerro
e o boi magro estavam em patamares relativamente baixos no ano passado, ainda assim dá para dizer que a estrutura de custos da arroba que está sendo negociada agora não é tão acentuada assim em várias regiões do país. Então é possível ser lucrativo, ganhar dinheiro com o mercado do boi, mesmo com os preços que estão sendo ofertados pela indústria hoje. Não estou falando de margens altíssimas, não estou falando assim de uma lucratividade espetacular, não, mas dá para ganhar dinheiro, dá para ter aí uma boa condição, dá para fazer um caixa interessante no decorrer desse ano. E lógico, lembrando aqui o seguinte... Eu acho que caiu. Travou? Travou. Acho que será que nós perdemos o contato com o Fernando Iglesias, da Vida Luz? Vamos tentar novamente? Oi, Iglesias, você estava falando do que ainda Já há voltei. possibilidade. Voltou. Dá a possibilidade de ainda manter um lucro, né? Uma margem, né? Não é aquela lucratividade muito grande, mas dá para poder manter uma margem. Daí para diante travou. Qual que é a linha de raciocínio? Bom, esse pecuarista vai precisar de estratégia. Vai ter momentos desse ano, em especial no segundo e no terceiro trimestre, que vão ter que ser utilizadas as ferramentas de proteção. Esse pecuarista vai ter que buscar se proteger da volatilidade dos preços em vários momentos. Caso contrário, ele não vai conseguir ser lucrativo, caso contrário, ele não vai conseguir ser competitivo. Nós sempre precisamos bater na seguinte tecla: o pecuarista brasileiro é muito potente das questões que envolvem a porteira para dentro, na parte de genética, na parte de manejo, na reforma das pastagens, na nutrição animal, ali nas questões veterinárias. Muito dinheiro foi alocado dentro da pecuária de corte nos últimos anos. Agora precisa primeiro proteger esse investimento e fazer uma gestão da porteira para fora, uma gestão de risco, gestão de preço, que seja adequada a todo esse investimento que foi feito. Tá? Precisa melhorar essas questões que envolvem também a comercialização dos animais, como usar as ferramentas de proteção e em que momentos elas devem ser usadas, qual que é a melhor ferramenta para ser adotada no seu negócio, porque cada negócio, cada fazenda, depender do fluxo de caixa, vai ter uma estratégia que vai se encaixar melhor no perfil daquele pecuarista. Então ele precisa realmente se adaptar a isso, né? E bem lembrado, né? Tem que buscar, querendo ou não, uma estratégia, a melhor ferramenta de proteção, né? Porque ficar descoberto também nesse sentido não é uma maneira muito, lógico, não, pelo contrário, né? Não é uma maneira muito prática, né? Muito segura, né? De ficar sem qualquer tipo de proteção, seja na alimentação, seja na própria a hora de venda, comercialização, pré-comercialização, né? Antes da porteira, né? E depois na comercialização. Tem que fazer, né? Tem que fazer um planejamento e buscar essas ferramentas de proteção. Muitos ainda não fazem, né? Infelizmente, né, Fernando? Infelizmente ainda é bem incipiente aqui no Brasil, precisa avançar muito nesse sentido, seria muito importante que de fato isso acontecesse, que isso se propagasse aqui pelo Brasil, traria melhores resultados para a pecuária de corte nacional, deixaria o pecuarista menos exposto ao risco. A exposição ao risco hoje é muito grande. E aquela história, a metáfora que a gente pode usar aqui é dirigir o carro sem seguro. O pecuarista hoje dirige uma Ferrari. Na hora que ele bater essa Ferrari, o prejuízo é grande. Então precisa contratar essas ferramentas de proteção, o seguro ali contra a volatilidade de preços, que vai dar uma garantia, uma previsibilidade da rentabilidade que o negócio pode ter no decorrer do ano. Isso é muito importante. Isso é muito importante hoje, que o pecuarista não fique tão exposto assim, principalmente, ainda mais em anos em que o abate ainda é grande, ainda mais em anos em que a demanda vai apresentando ali. A carne bovina brasileira está vendendo muito no mercado internacional, mas os preços estão baixos, isso vai impactando a receita. No momento que a demanda doméstica ainda vai com sobressaltos aos trancos e barrancos, então tem que ficar atento, tem que se proteger, que o mercado está pedindo isso. Esse tipo de gestão agora é mais do que necessária para você conseguir realmente uma boa rentabilidade, uma boa margem para o seu negócio. Bem lembrado, né? E agora falando sobre a carne no mercado internacional, os preços não estão, né, tão bons assim, de alguma forma, mas ainda continuam sendo bem convidativos, né, por dizer assim, para exportação, ainda gera uma receita grande para o Brasil, principalmente para a indústria. O Canadá ampliou, né, recentemente a área habilitada aqui do Brasil para compra de carne bovina. Vai ser um bom
parceiro nesse sentido, pelo menos a ampliação para alguns estados que o Canadá vem a comprar carne bovina aqui no Brasil? Vai dar uma sacudida no mercado ou ainda vai ser lentamente essa transformação, em mostrar que o Canadá está comprando mais do Brasil, etc. Como é que está na tua avaliação nesse sentido, essa parceria com o Canadá na compra de carne bovina do Brasil? Bom, vamos elencar aqui 2 países, né? Vamos falar de 2 países, aproveitar esse momento. Primeiro o Canadá e também vamos falar sobre a Rússia. Os 2 países têm um bom potencial de compra realmente. E mais do que isso, por mais que eles não comprem volumes similares à China, e quem compra, né? Quem compra volumes semelhantes à China hoje, mas de qualquer forma, quanto mais você expandir as vendas para outros mercados que não a China, menor vai ser a dependência do Brasil. Hoje o Brasil aí exporta em torno de 52% de tudo que o Brasil exporta de carne bovina é destinado ao mercado chinês. Então isso gera um peso muito grande quando nós olhamos para a nossa dependência em relação à China no mercado internacional. Quando a China paga mais, o Brasil vai bem. Quando a China paga menos, aí já começa a patinar. Vou dar o exemplo do ano passado. Ano passado o Brasil arrecadou 2,4 bilhões de dólares a menos quando nós comparamos as exportações de carne bovina de 2022. E o Brasil exportou ligeiramente mais. Exportamos um volume maior e recebemos menos dinheiro por esse produto que foi exportado. Então, reduzir essa dependência em relação da China é muito importante. E lembrando aqui também, quem está nos acompanhando, que existe a expectativa ao longo desse mês que mais de 20 frigoríficos brasileiros sejam habilitados a exportar carne bovina agora com destino à China. E isso oferece uma sinalização muito importante para o mercado global, a China sinalizando que pretende concentrar compras aqui do mercado brasileiro. Bom, finalizando e aproveitar, te agradecer mais uma vez, essa questão do preço da arroba do boi gordo no mercado internacional, né, os preços recuaram os principais países produtores. Na Austrália é um deles, destaque, inclusive. Bom, mas a grande questão aí, a Austrália vai ser o nosso grande concorrente esse ano no mercado da carne bovina, isso é muito claro, está muito nítido. Mas o grande ponto, Braga, que eu preciso mencionar aqui, é que a situação do rebanho nos nossos concorrentes mais tradicionais, Estados Unidos, União Europeia, a própria Argentina, estão sinalizando para encolhimento do rebanho. Então, basicamente, hoje o Brasil ainda é a melhor alternativa de fornecimento global de carne bovina. A Austrália ela vai ter um rebanho de 27 milhões de cabeças. O Brasil tem mais de 230 milhões de cabeças de gado. Então, não tem como comparar. Em termos de capacidade produtiva, hoje o Brasil está numa posição extremamente destacada. O Brasil tem condições de atender às demandas mais exigentes. O Brasil tem preço. O Brasil tem escala de produção. Então, nós conseguimos colocar carne, atender às demandas mais exigentes, desde que paguem um preço justo pelo produto brasileiro, o produto que está sendo ofertado. E com muita qualidade apreciado no mundo todo, principalmente aqueles que já sabem dessa qualidade da carne produzida aqui no Brasil. Fernando Iglesias, muito obrigado, um abraço a você mais uma vez pela participação, meu muito obrigado. E lá em Curitiba e todo o Brasil, um abraço pessoal da Agência Safras. Boa tarde a todos, até uma próxima oportunidade. Contem conosco mais vezes. Obrigado, até mais. Bom, por aqui nós ficamos com essa entrevista, Fernanda Iglesias. Você vai estar com ela disponível para que possa acompanhar detalhes e rever ao longo da programação. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Não esqueça de avisar os amigos para se inscrever no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro e continuar curtindo, comentando, compartilhando as nossas mídias sociais. E o clube está aí, ó. Você já sabe, 19-998-1329-15. Esse é o telefone, o WhatsApp do Clube do Tempo e Dinheiro. Passe para os amigos. Um abraço e até a próxima.